ter um negócio é uma decisão, entre vários elementos importantes de ter um negócio, é você ter alguém despendendo energia e atenção para olhar para o negócio. Porque se vamos pensar, esse médico ele é um especialista, e esse especialista está lá fazendo a sua arte. Só que tem que ter alguém olhando para números do negócio. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito e se perdem, não conseguem enriquecer porque não conseguem entender, por exemplo, vou estar na cozinha porque me apaixono em cozinhar, então eu vou botar um gestor no restaurante. Não, o restaurante é meu. E aí essa pessoa não bota um gestor lá. Ou então essa pessoa trocar o chapéu, né? Ela tira um tempo do dia que ela vai fazer gestão e um tempo do dia que ela vai virar especialista. Mas o que você está falando faz total sentido. Porque se ela não olhar com o olhar de dono, essa pessoa não vai conseguir desbloquear e avançar para enriquecer, para ter liberdade no negócio e tudo mais, para fazer o negócio crescer. Cara, é foda isso, hein? Aí às vezes já Pô, agora o Uber precisa de dinheiro para poder pagar o pedágio. Agora você faz favor aí. E teve uma época da minha vida que eu te falei do delargar, né? Delegar e não acompanhar. Eu sei do delargar. E aí tinha uma pessoa do meu time que era financeiro meu, de muita confiança, uma pessoa que cuidava do financeiro. E foi uma época onde a gente começou a ganhar muito mais, a empresa começou a faturar muito mais e crescer. E era uma época que eu estava concentrado só na entrega, só no delivery. Eu era especialista, mas não fazia gestão. Então eu era o empresário amador, o empresário que não leva a gestão a sério. E eu deixava a coisa rolar. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ver alguns números estranhos, eu comecei a ver alguns movimentos estranhos. E aí eu fui lá e descobri que a pessoa tinha tirado um cartão extra, e essa pessoa estava fazendo compras particulares naquele cartão e já tinha gasto mais de 130, 140 mil reais, né? Na época eu fiquei puto, revoltado, questionando por que faz isso, por que faz isso. E aí, enfim, né? A pessoa foi mandada embora, aquela coisa toda. Só que depois, é muito louco isso, me abriu os olhos para um ponto de fragilidade que eu tinha. Eu tinha muito isso assim, de delargar e não acompanhar, de acreditar, e isso é um traço de ingenuidade, né? E é um traço do menino, não do homem maduro. O menino é ingênuo, né? O homem maduro, a mulher madura não tem essa ingenuidade, né? Ingenuidade é característica infantil. E eu era esse empresário infantil. Aí o que aconteceu? Eu criei um monte de procedimentos, um monte de travas, né, que organizam essa questão financeira. Eu continuo não fazendo financeiro, mas hoje é extremamente organizado. E aí eu vou te dizer, é muito louco isso, né? Porque isso foi uma das coisas que mais me fez enriquecer. Então assim, quando eu lembro dessa pessoa, eu trago ela num nível de gratidão muito grande. Por quê? Porque eu te trouxe um ensinamento muito valioso. E trouxe um ensinamento muito valioso e é óbvio, teve uma questão de caráter, teve uma questão de caráter, mas eu não vou me... não é uma questão só dela, era uma dança que tinha que acontecer entre eu e ela, para que eu pudesse aprender aquilo e ela também pudesse aprender aquilo, porque ela aprendeu com aquilo também. E seguramente um dos tijolos que me ajudou a chegar onde eu estou hoje foi aquilo ter acontecido, né? Só que muitas pessoas ficam naquele processo de porque aconteceu, naquela... Eu falei, não vou entrar nesse... Fica sofrendo, remoendo esse fato. Né? Exato. E aí a gente criou esses processos todos aí. O que de aprendizado trouxe esse fato para você poder evoluir, né? E hoje ter uma condição diferente. E você achou que nessa época você delegou e você acha que faltou você pedir um acompanhamento, ou porque você confiava demais na pessoa? Ou você foi ingênuo de falar, ele vai fazer tudo certo? Ele vai fazer tudo certo, não tinha processo, não tinha checagem, não tinha dupla conferência, não tinha nada disso. Então eu confiava que a pessoa estava fazendo aquilo, né? Porque existia um nível de proximidade grande entre a gente, eu confiava naquilo. E isso é um traço da ingenuidade, né? A gente tem que colocar pessoas competentes, mas a gente tem que confiar no processo que a gente cria também, né? Então tem que ser criado um processo onde existem
E hoje a gente fez o quê? A gente fez um benchmark, a gente olha para empresas que têm uma estrutura financeira bem organizada e a gente busca o que tem de melhor naquelas empresas e implementa no nosso sistema, no nosso processo. Mas antes não tinha nada disso. Era, você vai tocando aí? Beleza, eu vou tocando do outro lado aqui. E foi muito engraçado, porque depois eu fui num Date with Destiny do Tony Robbins e o Tony fala que ele também foi roubado, digamos assim, né, só que na época era um sócio dele, só que o Tony chegou num ponto assim, que ele estava trabalhando 27 dias por mês, ele estava dando treinamento, nunca trabalhou tanto na vida dele. E aí as pessoas próximas começaram a falar, você não está olhando para o seu financeiro e você está quebrado financeiramente, você não está sabendo. Ele, como? Isso não é possível e tal. Trabalhando de noite. Exatamente, trabalhando de noite. Aí quando ele foi averiguar as finanças, ele estava quebrado. E aí esse sócio ele até conta que o sócio fugiu para Las Vegas, fugido num carro, e ele foi atrás do cara querendo matar o cara e tal. E aí foi por conta dessa situação, né, ele ficou tão confuso, como é que pode? Eu confiei tanto numa pessoa, trouxe essa pessoa, era um grande amigo meu e esse cara me roubou, né, e eu tô quebrado agora. E aí ele sentou num café e ele tava puto da vida com aquilo, ele falava que ele queria encontrar o cara e arrancar a cabeça do cara, né, e ele não conseguia achar o cara. E ele sentou num café e ele pegou um caderno e ele começou a escrever tudo que estava passando pela cabeça dele em relação a, por que o ser humano faz o que faz, por que o ser humano age desse jeito e tal. E ali ele escreveu um treinamento, ele escreveu o Date with Destiny, que é o encontro com o destino, baseado naquela grande frustração que ele estava sentindo. Ele queria ajudar as pessoas a não passarem por aquilo ali, né, para que, entre aspas, né, corrigir pessoas para que elas não tivessem aquele comportamento. E o Date with Destiny já gerou mudança de vida sei lá, milhões de pessoas e já colocou múltiplos 7 dígitos no bolso do Tony, né? Então assim, e hoje quando ele conta essa história, ele também traz esse viés de, porra, olha só o quão incrível foi o que aconteceu, tinha que ter acontecido, foi como tinha que ser, né? E com que frequência, como é que é a interação com os alunos lá do seu curso? No 5 de Verdades, né? A interação ao vivo com eles lá, como é que funciona? Cara, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana eu faço alguma coisa ao vivo para eles, né? E aí ontem foi louco porque teve uma mentoria, deu umas 2h20, 2h30, e aí o tema era os meus 30 primeiros dias, tipo, o que eu faria se eu fosse começar do zero hoje, sem ter dinheiro, sem ter audiência. Vamos supor assim, todos os meus seguidores acabaram, eu vou começar o Instagram do zero, o YouTube do zero, não tenho nenhum real, nada, não tenho dinheiro, nenhum real, e eu só tenho, então eu não tenho autoridade também, né, porque não tem nada, eu só tenho meu conhecimento e não tenho os produtos também. Os produtos não são famosos, produto famoso e tal, acabou tudo isso. O que eu falei durante 30 dias? E foi louco, cara, porque eu passei a tarde inteira pensando, anotando, escrevendo, e apareceu um monte de estratégias para poder, no primeiro mês, fazer assim, pelo menos 20 mil reais no primeiro mês, começando do zero, sem ter nenhum real. Aí o segundo mês já ia dar 45 mil, depois 70 mil, mas começando do absoluto zero. E o que é louco, né? As pessoas não conseguem entender. Mas as pessoas não conseguem entender o seguinte: quando você desenvolve a habilidade, quando você desenvolve conhecimento, e as pessoas investem, sei lá, o cara vai lá e paga 10 mil reais num telefone celular, o cara vai lá e paga, gasta um dinheiro com uma coisa completamente sem sentido algumas vezes, e essa pessoa não investe nela, né? Então o que fica claro assim? Você pode tirar tudo de mim, que eu vou voltar rápido para onde eu tô. Conhecimento não tinha. E aí as pessoas que entendem isso, se a pessoa for lá desenvolver o conhecimento, desenvolver a habilidade, você pode tirar tudo dela, porque isso não vai sair dela, né? E aí foi incrível ter dado essa aula para os alunos ontem lá, foi foda. Vai, Brasil!